Gravação já vai começar, estamos gravando. Então... Opa, não. Material errado. Para quem chegou agora, uma boa tarde. Nós estamos sendo gravados para que os nossos alunos possam assistir isso depois, tá? Vocês conseguem ver a minha tela? Vocês estão vendo a lista de exercícios? Estão vendo, gente? Sim. Beleza. E o nosso assunto de hoje, nós vamos conversar sobre o processo de especiação. Na aula passada, a gente conversou como o processo de modificação ele surgia, né? Eu não lembro se eu falei sobre a teoria sintética da evolução, mas se eu não falei, eu vou falar bem rapidinho sobre ela. Na verdade, a teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo, ela fala para gente o que Darwin não tinha conseguido falar nas suas explicações. Darwin não sabia explicar de onde vinham as mudanças que eram encontradas nas populações. Ele sabia que existiam várias variações dentro de uma população, mas ele não sabia explicar de onde essas variações vinham. Na verdade, isso já tinha começado a ser explicado, desculpa. Desculpa, gente. Quando alguém toca aqui em casa, é isso. Então, na verdade, isso já tinha começado a ser explicado com os trabalhos de Mendel. Mendel é considerado o pai da genética e ele começou a mostrar esse processo de transmissão de características através da genética. Mais tarde a gente foi entendendo mais e com os estudos que foram desenvolvidos durante o século XX, a gente percebeu que, na verdade, a fonte dessas variações que Darwin tinha observado eram frutos da genética. Elas surgiam a partir de alterações nas sequências de DNA nas espécies. Então, com essas mudanças, né, na sequência do material genético, que a gente vai chamar de mutação, nós criávamos novas versões para genes. E essas versões poderiam mostrar características que estavam que faziam, né, com que o organismo estivesse mais apto no meio ou menos apto no meio. E hoje a gente vai estudar, a gente vai um pouco além desse conceito. E a gente vai entender como é que as espécies surgem. E a gente vai entender como é que as espécies surgem durante o processo evolutivo. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. A especiação via isolamento geográfico é um dos modos de multiplicação das espécies. A área que compreende a distribuição geográfica da espécie na população original pode fragmentar-se devido a alterações ambientais, por exemplo, climáticas. Supõe-se que, na floresta tropical da Amazônia, um período de seca no passado resultou no recuo da floresta, que se transformou em uma série de ilhas distintas
que efetivamente isolaram muitas populações de seus vizinhos originais. Uma vez isoladas, essas populações se adaptaram às condições locais. Após um período de tempo não determinado, novas espécies poderão ter surgido. E esse fato é ratificado. Para a gente entender esse processo de especiação, né, que é o processo de surgimento de novas espécies, a gente precisa entender uma coisa. Quando nós temos uma população de organismos de uma mesma espécie, essa população ela é composta por indivíduos que podem se entrecruzar de forma livre. Não existe nenhum tipo de impeditivo nos processos reprodutivos. Então, um macho pode potencialmente cruzar com todas as fêmeas, assim como uma fêmea pode cruzar também potencialmente com todos os machos. Então, se uma variação, se uma modificação, melhor ainda, se uma mutação surge em um indivíduo dentro dessa população, ao longo do tempo, conforme esse indivíduo se reproduz, né, essa variação, essa modificação, ela vai sendo passada para outros indivíduos dentro da população, ao longo do tempo, né, ao longo das gerações. E assim, a população ela vai se mantendo relativamente estável. Mas agora, se acontece alguma forma de separação geográfica, pode ser, por exemplo, uma população que é separada por um rio, uma população que é separada por uma cadeia de montanhas. Um exemplo bom disso, né, que a gente pode citar, é o surgimento dos Andes. A Cordilheira dos Andes, vocês já estudaram sobre a Cordilheira dos Andes? Não. Não? Mais ou menos, né? Na área de geografia, falava sobre sobre as placas tectônicas. Isso, falamos sobre relevo, né? Isso mesmo. Era aí que eu queria chegar. Né? Na verdade, a Cordilheira dos Andes ela é formada pelo soerguimento de uma placa tectônica. E isso é relativamente recente, né? E aconteceu de uma forma relativamente rápida. Então, nesse processo de soerguimento, a gente tem a criação de uma barreira geográfica que pode separar uma população, por exemplo. Um outro exemplo é a separação da Pangeia, ou dos supercontinentes que existiam antes no nosso planeta. Vocês já ouviram falar de Pangeia? Supercontinentes? Sim. Beleza. Então, quando esses supercontinentes começam a se separar, as populações que existem nesses supercontinentes, elas acabam sendo separadas. E, a partir daí, a gente interrompe esse fluxo gênico entre as espécies, concordam? Concordam ou discordam? Concordo. Beleza. Então, quando nós percebemos isso, né? Quando a gente observa isso, essa interrupção do fluxo gênico, é possível observar, né? É possível perceber que as modificações, as mutações que surgem dentro de indivíduos, né, daquela espécie, elas não são mais compartilhadas com toda a população. Por quê? Porque a população está separada. Eu tenho uma barreira geográfica que está separando os indivíduos que fazem parte dessa população em dois grupos distintos. Então, eu tenho dois grupos distintos, e agora as mutações que surgem dentro desses grupos,
elas não são mais compartilhadas. Se elas não são mais compartilhadas, a gente pode perceber que esses dois grupos, eles passam a se diferenciar, como o que o enunciado da questão está falando para a gente. Ao se adaptar, né, ou melhor dizendo, ao serem selecionados pelo ambiente, vão sendo selecionadas características diferentes. E ao longo do tempo, essas populações, esses grupos dentro dessa população original, eles vão se tornando cada vez mais diferentes entre si, até que chega a um ponto-chave. Eu já tinha conversado com vocês anteriormente sobre o conceito de espécie. Quem é que lembra o conceito de espécie que eu contei para vocês? Alguém? Ninguém É lembra? uma determinada raça ou... Não. Não. Uma espécie é formada, na verdade, esse é o conceito biológico de espécie. Uma espécie é formada por uma população de indivíduos que são potencialmente capazes de se reproduzir e produzir uma prole fértil. Ou seja, uma espécie, ela é isolada reprodutivamente de outras espécies. É um conceito furado. Eu já contei isso para vocês antes, né? Até porque a gente tem cruzamento de espécies diferentes que podem gerar organismos férteis, né? Que podem gerar uma prole fértil. Mas a gente vai fingir que não lembra disso nesse momento, porque senão não existe um conceito de espécie que a gente possa usar, tá bom? Tá bom, pessoal? Tá bom, certo. Tá bom. Beleza. Então, o ponto-chave do processo de especiação, né, que eu falei anteriormente, é o isolamento reprodutivo. Quando as diferenças se tornam tão grandes entre os dois grupos que se separaram, que eles não conseguem mais se reproduzir. Aí nós temos a formação de duas espécies distintas. Entenderam? Sim. Mesmo que daqui a alguns anos, alguns poucos ou milhares de anos, a Cordilheira dos Andes desapareça, ou então que os continentes eles voltem a se juntar, uma vez que essas espécies entrem em contato de novo e passem a conviver, não haverá mais processo reprodutivo, porque elas são isoladas reprodutivamente. Então, quando a gente olha esse processo, voltando aqui para a questão, após um período de tempo não determinado, espécies novas poderão ter surgido e esse fato é ratificado. Ratificar significa confirmar, tá? Ele é confirmado pela origem de estruturas anatômicas distintas? Não. Ele é confirmado pela origem de indivíduos com tamanhos diferentes? Não. Não. Ele é formado pela preferência distinta a alguns alimentos? Não. Ele é formado pelo isolamento, ele é ratificado, perdão, pelo isolamento reprodutivo que ocorre entre as diferentes populações? Sim. Sim. O processo, o ponto-chave para a gente garantir o processo de especiação é o isolamento reprodutivo, tá? A partir do momento que há isolamento reprodutivo, há especiação. Tranquilo? Ok. Sim. Beleza. Ótimo.
Vamos passar para cá. Lamarck, neodarwinismo. Número 12. Vamos lá. Número 12 é grande, mas vamos lá. Recentemente, uma nova espécie de caramujo aquático foi descrita para a América do Norte. Os pesquisadores estavam estudando o que acreditavam se tratar de duas populações de uma espécie bem conhecida. Quando observaram que os indivíduos da população A apresentavam características morfológicas diferentes daquelas observadas nos indivíduos da população B. Para confirmar que a população A representava uma nova espécie, os pesquisadores analisaram e compararam o DNA dos indivíduos provenientes das duas populações e provaram, através de experimentos de laboratório, que esses indivíduos não são capazes de acasalar. As diferenças observadas no DNA e o fato de indivíduos dessas duas populações não terem acasalado e, portanto, não gerarem descendentes férteis, foram interpretadas pelos cientistas como prova de que essas duas populações correspondem a duas espécies diferentes. Número 1. O mecanismo de isolamento reprodutivo entre as populações de caramujos poderia ser do tipo pré-zigótico, já que os indivíduos não foram capazes de se acasalar. Quando a gente fala de processos de isolamento reprodutivo, eles podem ser do tipo pré-zigótico, que acontece antes da formação do zigoto, ou seja, antes do processo de fecundação, antes da união dos gametas, ou ele pode ser pós-zigótico, ou seja, o zigoto se forma, mas ele não consegue se desenvolver, né? Ou então ele não gera um organismo que seja fértil. O que vocês colocam essa alternativa? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Eu colocaria como verdadeira justamente pelo como ele está falando aqui, já que os indivíduos não foram capazes de se acasalar. Exatamente. Então, é um mecanismo pré-zigótico. Eu não entendi muito bem esse mecanismo, esses dois mecanismos. O que acontece é o seguinte: zigoto, tá? Zigoto é como a gente chama a célula que surge a partir da união do espermatozoide com o óvulo. Se eu tenho um mecanismo que é do tipo pré-zigótico, isso significa que o zigoto não se forma. Ou seja, o espermatozoide não consegue fecundar o óvulo. Por que isso não acontece? Por diferentes motivos. Às vezes há uma incompatibilidade e e o espermatozoide não consegue atravessar as barreiras que ele precisa para chegar até o óvulo. Pode ser também porque existe alguma incompatibilidade entre as duas espécies. Por exemplo, é possível que um Rottweiler ele cruze com um Pinscher? Não. Não, por causa da diferença. Na verdade, se for uma fêmea, pode até rolar. Se a Rottweiler for fêmea, pode até rolar. Mas, a princípio, o tamanho dos animais é muito diferente.
Então, isso acaba sendo um mecanismo pré-zigótico. A cópula entre os dois não acontece, entendeu? Agora entendi. Já no mecanismo pós-zigótico, isso o que vai acontecer é que esse zigoto ele não consegue ou ele não consegue se desenvolver. Seria o seguinte: a fêmea, ela até, e entre aspas aí, né, ela até consegue engravidar, mas ela não consegue, né, levar essa gestação adiante, digamos assim, de uma forma trazendo mais para a questão dos mamíferos, né? Porque a gente lembra aí que existem outros tipos de organismo que fazem diferentes processos de reprodução, tá? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, a primeira a gente viu que é verdadeira. Vamos para a segunda. Duas populações que se encontram em alopatria. Vamos lá. Alo significa diferente. Pátria, né? Obviamente. Não preciso explicar. Se eu tenho populações que estão em alopatria, elas estão em pátrias diferentes, ou seja, elas estão separadas. E isso pode ser por uma barreira geográfica. Duas populações que se encontram em alopatria podem se tornar espécies diferentes ao longo do tempo devido à manutenção do fluxo gênico. Isso é verdade ou é falso? Eu diria que é verdade, porque depende, como a gente falou na live, não da aula, a última que a gente teve, né, na terça-feira, a condição do ambiente vai selecionar geneticamente os indivíduos que vão prosperar ou não, né? Então, eu acho que entra de acordo com isso. Perfeito, mas olha só, se liga. Se elas estão em alopatria, se essas populações estão em alopatria, se elas estão separadas geograficamente, existe a manutenção do fluxo gênico? Não. 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 Não, ele é interrompido. Então, se eu quisesse consertar essa questão, como é que eu poderia consertar? Criaria um outro fluxo gênico, né? Separados. Fluxos gênicos Eu separados. poderia colocar se tornar espécies diferentes ao longo do tempo devido à interrupção do fluxo gênico. Entendi. Tudo bem? Sim, tudo certo. Número 3. Através de mutações no DNA e ausência de fluxo gênico, alelos diferentes vão sendo fixados nas duas populações, levando à formação de duas espécies diferentes. Sim ou não? Sim. Sim. Sim, perfeito. Muito bem, verdadeira. 3. O isolamento geográfico pode resultar em mudanças no fenótipo, ou seja, mudanças na aparência, mudanças na característica, que tornam os indivíduos incompatíveis para a reprodução. Eu acho que é negativo. Eu acho que verdadeiro. Eu acho falso. O isolamento geográfico pode resultar em mudanças no... Sim. Sim, pode acontecer que ocorram diferentes, ocorram mudanças no fenótipo, e aí, por exemplo, em um lado... O fenótipo, você quer dizer a aparência? Não necessariamente a aparência.
A aparência é parte do fenótipo, mas não só isso. Na verdade, o fenótipo, a gente pode responder, pode conceituar, né, como uma forma que seja visível ou quantitativa do nosso DNA. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo direto, que eu acho que vai ficar mais simples. Eu tenho um determinado gene que faz com que os meus olhos sejam castanhos. Qual é o meu fenótipo? Olhos castanhos. Qual é o meu fenótipo? Cabelo castanho. Qual é o meu fenótipo? Tendência à hipertensão. Qual é o meu fenótipo? Deixa eu pensar em mais características. Tendência ao câncer? Pode ser, pode ser. Ou seja, tem alguma coisa... Para aquelas... existe um gene que ele é muito associado com câncer de mama, que são os genes BRCA, BRCA1 e BRCA2. BRCA1, BRCA2 e se chama BRCA, para ficar mais fácil. Pessoas que têm o gene BRCA1 e BRCA2, elas têm... mulheres, né? Tem uma tendência a ter câncer de mama que é absurdamente maior. Isso pode até levar as mulheres a fazer a retirada dos ovários, né? E das mamas. O gene... Angelina Jolie, né? Oi? Sim, isso foi o que aconteceu com a Angelina Jolie. Então, o fenótipo seria como se fosse uma manifestação do genótipo. Uma manifestação do que a gente tem no nosso material genético. Entendeu? Tipo, cabelo ruivo, Isso. naturalmente ruivo, né? Isso, é porque assim, porque eu não quero usar exemplos que fiquem só na aparência, entendeu? Mas de qual forma isso interfere na reprodução? Essa era a minha pergunta. Pode acontecer que uma determinada parte da população selecione indivíduos que são maiores, enquanto outra parte selecione indivíduos que sejam menores. Entendeu? Que nem a gente vê em relação a cachorro, por exemplo. Os cachorros são todos descendentes de uma espécie, mas cachorro é uma espécie, né? Mas entre eles pode ser que eles consigam se reproduzir ou não. Que nem o exemplo do Rottweiler com pinche, né? Exatamente. Se eu tiver uma fêmea, né? Vamos pensar nesse caso em específico. Se eu tiver uma fêmea pincher e um macho Rottweiler, esse processo de reprodução ele é impossível. Por causa da diferença no tamanho. Mesmo que a fêmea consiga engravidar, ela provavelmente vai morrer em decorrência do tamanho dos filhotes. Ou vai abortar, que seja. Entenderam? Ah, sim, agora entendi. Tem alguma coisa que eu não estou gostando nessa alternativa, eu vou ser muito sincera. Então, eu vou pular, vou passar para a quinta e a gente faz por eliminação. O isolamento reprodutivo pode ocorrer em consequência do isolamento geográfico e da ausência de fluxo gênico entre populações alopátricas. Essa tá certa. Sim. Com certeza. Então, a gente está aqui com as certas, né? A 2 está errada, ele quer só as corretas. A 2 está errada, então essa daqui... eu não consigo taxar. Essa aqui, a B está eliminada. E a E está eliminada. Não. A A, a B e a E estão eliminadas. Tranquilo? Sim. A gente viu também que a 1 estava certa. Então,
Aqui não tem a número 1. Então, a resposta correta é a letra É C. C. E essa questão, a número 4 está certa. Tudo bem? Tudo bem. Alguém ficou com dúvida? Não? Eu não. Eu fiquei com uma dúvida na número Sem 4. dúvida. Nem Eu eu. achei que ficou muito aberto, assim, sei lá, a questão. Não consegui compreender o porquê que ela está correta. Tá. O isolamento geográfico pode resultar em mudanças no fenótipo que tornam os indivíduos incompatíveis para a reprodução. Uma mudança no fenótipo que pode acontecer também em pássaros que cantam para atrair as fêmeas. De repente, em um determinado lado, é selecionado um tipo de canto, tá? Do outro lado, é selecionado um outro tipo de canto. Então, quando um pássaro de um lado canta para uma fêmea, do outro lado, a fêmea não gosta. A fêmea passa a rejeitar aquele macho. Isso, ao longo do tempo, pode tornar o indivíduo incompatível para a reprodução. Entendeu? São mudanças que fazem com que aqueles organismos não sejam mais capazes de se reproduzir. É óbvio que isso vai começar em pequena escala, né? E ao longo do tempo ela vai aumentando. E esses grupos eles vão ficando cada vez mais diferentes. Beleza? Agora eu consegui compreender. Eu estava preso a algo muito imediato, por isso que eu acabei. Não. Gente, só uma coisa. Eu tô falando. Quando eu falo em tempo aqui, não se prendam no nosso tempo. A gente está falando. Nós somos uma espécie que, de uma forma arredondada, a gente vive um século. Eu tô falando de um processo aí que pode acontecer de forma muito rápida. Sim, pode. Mas, em geral, ele leva milhares de anos para acontecer. Beleza? Beleza, agora deu para compreender. Tá. Deixa eu só falar com vocês. Vamos lá, vamos fazer essa 15 aqui. O desenvolvimento de novas espécies é denominado pelos evolucionistas de especiação. Esse fenômeno pode se dar pelo surgimento de alterações gradativas em uma única espécie, alterando seu genoma e convertendo-a numa outra espécie. Alternativamente, quando duas populações de uma espécie se tornam reprodutivamente isoladas, elas acabam por se diferenciar uma da outra, o que resulta em duas espécies distintas. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os nomes desses dois processos de evolução. De especiação. Bom, esse aí eu vou ter que explicar para vocês. Ao longo do tempo, as espécies elas se modificam. Isso não é novidade para ninguém, né? A gente sabe que esse processo ele realmente vai acontecer. E que, com isso, as espécies vão se diferenciando ao longo do tempo. Quando eu olho para uma espécie numa escala evolutiva, pode ser que os indivíduos que fazem parte daquela espécie, no início do processo de surgimento dela, digamos assim, e depois os indivíduos que fazem parte dessa espécie recentemente, eles são
tão diferentes entre si que eles poderiam ser considerados, que eles podem ser considerados como espécies diferentes. Isso é o processo de anagênese. Quando eu tenho uma espécie que, ao longo do tempo, ela vai se modificando de forma a gerar uma nova espécie. Isso é anagênese. Agora, quando eu tenho uma população que ela dá origem a duas espécies, ou seja, ela gera uma ramificação ela gera uma ramificação na linhagem evolutiva dela, isso a gente vai chamar de cladogênese, ok? Beleza. Então, qual seria a resposta dessa questão, número 15? Aí. Letra E, anagênese e cladogênese, tá? Uma coisa que eu queria falar, aproveitar esses 10 minutinhos finais, é para falar sobre um outro processo de especiação, que é a especiação simpátrica. Sim significa junto. Então, a especiação simpátrica é aquela que vai acontecer dentro de uma mesma área. Eu tenho uma espécie, eu tenho uma população de uma determinada espécie que convive em uma determinada área. Eles são felizes e contentes. Mas, de repente, surge dentro dessa população um grupo que representa um deslocamento do nicho daquela espécie, do nicho original daquela espécie. Por exemplo, eu tenho uma espécie que vive, não sei, na raiz de uma árvore. Eles vivem felizes e contentes lá naquela raiz, se alimentam ali, se reproduzem ali. São felizes e contentes. Até que, de repente, um grupo dentro dessa população, ela migra para o caule. Ela percebe que ali no caule existe uma possibilidade de viver feliz e contente. E esse grupo que se destaca da população original, ele começa a viver ali dentro, feliz e contente, e conforme as gerações vão passando, essas populações, né, esses grupos, melhor dizendo, eles vão ficando cada vez mais especializados a viverem em ambientes diferentes. Um vive na raiz, o outro vive no caule. Esse processo, ele pode acabar levando à formação de duas novas espécies. Nessa situação, houve alguma barreira geográfica que separasse as espécies umas das outras? Não. Não, elas escolheram passar de uma determinada área para outra, mas não tinha uma barreira separando elas. Exatamente. Houve uma preferência que fez com que elas se espalhassem, né? E isso acaba facilitando o processo de especiação. E aí elas dão origem a duas espécies diferentes. Essa é a especiação simpátrica. Sim, que acontece junto, pátrica de pátria, né? Então, simpátrica é na mesma pátria. Tudo bem? Sim. Outra coisa que também é importante da gente aprender é sobre a questão de fragmentação de habitat. Quando a gente tem processos de desmatamento muito intensos, eles podem acabar fazendo com que um habitat ele seja fragmentado em vários habitats menores. Eu tenho, por exemplo, uma floresta. Essa floresta, ela passa a ser dividida em pedacinhos menores, tá? Isso pode acabar, dependendo, né, do que está separando esses pedaços de floresta.
Isso pode acabar levando ao processo de especiação, é óbvio, ao longo de milhares de anos, mas isso pode levar à extinção das espécies que vivem dentro desses grupos. Primeiro, por quê? Dentro desses grupos, não, dentro desses fragmentos. Primeiro, por quê? Isso vai acabar estimulando cruzamentos endogâmicos. Ou seja, quando eu tenho uma diminuição do número de indivíduos possíveis para a reprodução e esses indivíduos começam a se reproduzir dentro deles mesmos. Isso vai fazer com que genes que carregam características negativas possam aparecer e facilitar a morte desses indivíduos. Ou pode acontecer o que a gente chama de deriva gênica. O que é deriva gênica? Deriva gênica é quando eu tenho morte de uma parte da população por um fenômeno que seja aleatório. A deriva gênica ela vai ser muito importante quando a gente fala de processos de extinção de espécies pequenas. Imagina que eu tenho uma ilha, tá? E que nessa ilha eu tenha uma espécie, uma população de 10 coelhos de uma espécie. Nessa população, 5 coelhos são brancos e 5 coelhos são pretos. Eles vivem felizes e contentes, sendo muito... cruzando entre si, sendo felizes e contentes. De repente, não mais que de repente, cai uma árvore enorme, gigantesca, e mata todos os coelhos brancos. Calhou deles estarem juntos lá naquele momento, a árvore caiu e matou os coelhos brancos. Restam nessa população apenas os coelhos pretos. Esses coelhos pretos, não necessariamente, eles são os mais adaptados a viverem naquele ambiente. E podem ser eliminados depois. Por quê? Porque talvez os brancos fossem os mais aptos e esses sobreviveriam. Porém, eles foram eliminados por um evento aleatório. Isso é o que a gente chama de deriva gênica, tá? Deriva gênica é quando eu tenho uma alteração na população que vai acontecer de forma aleatória, que não vai acontecer pelos moldes da seleção natural. Então, quando eu tenho, por exemplo, essa fragmentação desses ambientes, vamos pensar aí em áreas de proteção ambiental que são criadas dentro de cidades. Essas áreas, elas são isoladas dentro de si, não existe uma comunicação entre elas, ou seja, não existe uma forma de comunicação entre elas, né? Porque existe uma cidade no meio, e essas populações, elas acabam sendo extintas. De repente, caiu em uma dessas áreas de proteção, caiu um raio, foi incendiada, queimou, morreu todo mundo que estava lá dentro. Isso pode ser um processo de deriva gênica. O incêndio aconteceu, aquela população era pequena, não conseguiu fugir, foi eliminada. Para evitar esse tipo de efeito, ultimamente vem sendo criado aquilo que a gente chama de corredor ecológico. Corredor ecológico é uma ligação entre áreas de proteção ambiental para evitar, para fazer com que essa população, ou melhor, essas populações, elas consigam se encontrar. E quando elas se encontram, elas conseguem se reproduzir, o que aumenta, né, a possibilidade de genes dentro daquela população e também diminui os efeitos da deriva gênica. Vocês podem já ter visto
em algum momento, alguns corredores de floresta em cima de rodovias. Alguém já viu essa imagem? Já vi umas imagens meio parecidas com essa. Então, eu tenho uma rodovia que ela passa, uma rodovia enorme, e em cima dessa rodovia tem como se fosse uma passarela mesmo, que ela é toda cheia da vegetação nativa daquele lugar. Isso é uma forma de se criar um corredor ecológico. Porque se esse corredor não existisse, a população de um lado seria isolada do outro. Principalmente se a gente está falando de uma rodovia com trânsito muito intenso, né? Qualquer um que tentar atravessar ali vai acabar morrendo. Mas se eu tenho um corredor ecológico, isso facilita o fluxo de indivíduos de um lado para o outro. E isso estimula também o fluxo gênico. E essas populações tendem a sobreviver ao longo do tempo. Alguma dúvida, galera? Não. Por enquanto, não. Tá de boa? Então, essa lista aqui que eu resolvi com vocês é a mesma lista da semana que vem. Desculpa, da semana que vem não. Da semana passada, que eu resolvi deixar as duas coisas juntas, tá? Então, eu espero que vocês façam. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar sobre alguma coisa, eu estou à disposição, eu sempre estou à disposição. O máximo que pode acontecer é porque às vezes eu esqueço e eu peço desculpas por isso. Mas sempre que vocês quiserem, eu estou aqui para ajudar com as dúvidas de vocês, tá? Lembrando também, meu tempo acabou agora, mas eu vou só dar esse aviso, que a UERJ avisou que ela vai fazer o vestibular dela, que de novo vai ser como foi ano passado, com um exame só. Então isso é uma chance importante. Fiquem ligados, que pode ser muito importante para vocês. Tudo bem? Tudo certo. Eu só queria saber, no caso, essa lista está na aula 7, lá no Class 1, é isso? Isso. Tá? Vou interromper a gravação agora.